Porque quando essa mulher ela consegue uma medida protetiva, ainda que essa medida seja por um caráter cautelar, ou seja, não é reflexo punitivo, né, penalizador, isso aí vai ser discutido na vara de violência doméstica, mas a protetiva ela tem apenas o caráter de proteção. No entanto, para quem está discutindo processos em guarda, em varas de família, o reflexo é devastador. Isso se conecta com a questão do viés supremo, da maternidade suprema. Então essa mulher, além dela já ter uma protetiva, com essa questão dos vieses, ela consegue convencer o sistema com muita facilidade que aquela pessoa é um agressor. E quando a gente valida esse sentimento, essa situação, independente de provas, porque temos os vieses que não necessitam de provas, já é uma questão sociocultural arraizada na nossa sociedade. Temos uma declaração que não precisa de provas, nós temos aí um afastamento, que consequentemente é uma violência intrafamiliar contra uma criança, por conta de uma falsa denúncia. Então isso é importante que as pessoas entendam como que funciona o sistema, como é que o nosso cérebro funciona para a questão dos convencimentos. Agora, na mesma medida que é feita o contraditório, né, que já é tão difícil, mas sendo feito e sendo descoberto que se tratava de uma falsa denúncia, esse tempo não tem a mesma agilidade do que a denúncia é feita, do que essa protetiva é concedida, que essa criança é afastada desse pai. Então essa criança, de fato, quando ela é vítima de uma mãe, ela vai estar muito mais tempo inserida no cenário de violência intrafamiliar, porque as pessoas se recusam e têm uma dificuldade muito grande em entender e aceitar que mulheres praticam sim violências contra seus filhos. E por outro lado, não é o que acontece com, né, os homens nesse quesito, porque já é aceitado pela sociedade que homens praticam esse tipo de violência com muita facilidade. Então não precisa sequer que haja provas, uma mera alegação, né, ela é suficiente para causar esse prejuízo. E quando verificada e afirmada que houve uma falsa denúncia, essa responsabilidade da questão da denunciação caluniosa, ela simplesmente não tem o mesmo caminho que essa investigação tem com relação à medida protetiva concedida. Então, muitas vezes não é colocado à frente, o processo é arquivado sem que tenha um desdobramento necessário. E é importante que a gente saiba que uma denunciação caluniosa, ela é gravíssima. Uma pessoa que é acusada injustamente, ela é tão vítima quanto uma criança que é vítima de violência, quanto uma mulher que é vítima de uma violência. Então a gente precisa resgatar aí o nosso princípio aí da inocência, nós precisamos resgatar o contraditório e precisamos de verdade começar para defender nossas crianças, entender os mecanismos que fazem com que elas fiquem presas no cenário, seja por agressão contra a mulher, seja do homem. Então esses vieses são importantes, a questão da utilização da Lei Maria da Penha é uma realidade para questões falsas e a gente precisa ir a fundo nessa situação para proteger todo o cenário intrafamiliar. E nós, quando estamos falando em violência infantil e utilização de Maria da Penha, falsamente, né, nada mais temos do que o vieses da maternidade suprema. Então, quando todo o julgamento, todo o próprio judiciário e os profissionais que estão ali lidando com esse conflito familiar do qual foi utilizado falsamente uma Lei Maria da Penha, é muito difícil criar inicialmente, quebrar essa objeção de que aquela mulher, mãe, causou mal ao filho ou pretendeu praticar uma violência ou um afastamento parental, porque a mulher, a mãe, ela já tem essa supremacia da maternidade suprema. Então a criança, quando ela é vítima da violência cometida por uma mãe, por uma mulher, ela de fato vai ficar muito mais tempo presa a esse ciclo de abuso, até que todas essas objeções sejam quebradas e de fato seja comprovado que aquela mulher, ela não está exercendo a parentalidade de forma efetiva porque ela se utilizou, no caso da utilização falsa da Lei Maria da Penha, de um artifício, de uma proteção que não tem esse espírito, mas que foi utilizado. E junto com esse vieses da maternidade suprema, é muito mais difícil quebrar essa objeção. Então o pré-julgamento, a dificuldade para lidar com essa falsa denúncia, ela promove com que as nossas crianças fiquem muito mais tempo naquele ciclo de violência, um ciclo de coação moral. Então, é mais uma forma de apresentação da violência contra a criança, da qual é utilizada a Lei Maria da Penha como instrumento para esse afastamento.